Hoje nós acabamos de ler o texto de Mateus, capítulo 9. A gente fez a leitura do versículo 19, 20, 21 e 22, né? Que fala sobre uma mulher. Uma passagem que fala sobre uma mulher. Interessante que as mulheres, elas, na época de Jesus, nessa época mais antiga, elas não tinham o espaço de hoje. Isso é importante nós falarmos, né? Percebe que quando a Bíblia fala dos pães e dos peixes que foram multiplicados, a Bíblia fala assim, que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Não fala o número de mulheres, né? Porque as mulheres, elas não eram nem contabilizadas quando se falava, quando se tinha uma situação como essa, né? Então as mulheres, elas eram marginalizadas em muitos momentos. A mulher, quando ela era viúva, por exemplo, ela passava muita dificuldade. Por isso que Jesus fala, né, que a gente deve fazer justiça ao pobre, ao órfão e às viúvas. Por que as viúvas? Porque era uma condição de vulnerabilidade total que as mulheres ficavam, né? Então, esse texto aqui fala de uma mulher que tinha 12 anos, que ela tinha um problema de saúde. 12 anos. Ela tinha o texto fala que ela tinha um fluxo de sangue. Então, para que vocês possam compreender o problema de saúde que essa mulher tinha, ela tinha um problema menstrual por 12 anos. Imagine só, 12 anos ela tendo esse fluxo, né, de sangue. E o grande problema para a tradição dos judeus é que a mulher, quando ela estava nesse período de menstruação, essa mulher, ela tinha que ser afastada do convívio. Por quê? Porque o judeu sempre tinha, você lê Levíticos, por exemplo, lá mostra animal puro, animal impuro. Lá mostra aquilo que nós não podemos fazer para nós não nos tornarmos impuros. Então o judeu sempre teve essa questão. Você percebe que em São Paulo, o bairro onde existe uma maior concentração de judeus, como que se chama esse bairro? Higienópolis. Porque é um nome voltado à higiene, é um povo que sempre teve esse lado da higiene, né? Então as mulheres aqui, quando elas estavam nesse período, elas não poderiam, por exemplo, entrar na sinagoga, não poderiam entrar no templo. Os homens tinham que ter distância dela. Se ela fosse casada, nesse período, um homem não podia tocar nela. Agora essa mulher, 12 anos ela estava com esse problema. 12 anos, e o texto vai falar que ela padecia muito por causa disso. Ou seja, era um problema de saúde sério, era grave, porque ela estava perdendo sangue. Imagine só, você quando perde sangue, dependendo da quantidade de sangue que você perde, teu aspecto, né, tua cor, teu semblante, a pessoa fica abatida. Ela tem que repor este sangue em alguns casos. Agora imagine essa mulher, 12 anos, passando por isso. E ela estava fraca, debilitada, e a história dela começa a mudar quando ela se encontrou com Jesus. Então, o que eu quero deixar como uma mensagem para todos nós que estamos aqui é que esta mulher precisava de ajuda. Ela precisava. Porque ela estava morrendo. Se no sangue existe vida, ela estava perdendo vida por 12 anos constantemente. E ela precisava de ajuda. E o interessante do texto, isso aqui é um detalhe importantíssimo, é que ela foi atrás de Jesus. Ela foi. Diz a Bíblia que, por exemplo, quando aquela mulher entrou encurvada dentro da sinagoga, Jesus falou o que para ela? Vem aqui. Jesus chamou a mulher. Foi ele que chamou. Percebe que, por exemplo, lá em Mateus 8, eu preguei para vocês já, quando fala da sogra de Pedro, que estava com febre, Jesus foi até ela. Se ela está doente, se ela está com febre, tocou-lhe na mão e curou a vida dela. Ou seja, a iniciativa de Jesus de ir até o enfermo, de ir até a pessoa que está sofrendo, Jesus vai, eu acredito nisso. Vocês já leram aquela parábola da ovelha perdida? A ovelha perdeu, o que o pastor fez? Deixou aqui as 99 no meio de um deserto e foi atrás da ovelha perdida. Ou seja, representa o quê? Que Jesus, ele vai atrás de quem está perdido. Ele vai atrás do doente, ele vai atrás de quem precisa.
Mas existe também um movimento contrário. Quando a pessoa vai atrás e percebe que o filho pródigo, já viu essa passagem também, essa parábola? É o mesmo capítulo, é o capítulo 15 de Lucas. Esse filho, o pai deixou ele embora, e quando ele caiu em si, o que ele fez? Ele voltou. E o pai estava como? Esperando ele voltar. O pai não foi atrás dele. Aqui nesse texto, não foi Jesus que foi atrás da mulher. Foi a mulher que foi atrás de Jesus. Preciso de ajuda. E o texto vai dizer que ela criou na mente dela uma fé. Se eu apenas tocar na orla da sua veste... O que é a orla? É a barra, né? É aquela parte de baixo, assim, da roupa. Se eu tocar, ainda que seja na orla da veste dele, eu serei curada. Existe uma outra pessoa na Bíblia que foi curada igual essa mulher? Não existe. Não existe. Pode ser que alguém foi curado assim, mas a Bíblia não conta. Por que ela acreditava nisso? Porque é a fé dela. E para uma pessoa tocar na orla da veste, ela tem que fazer o quê? Ela tem que se abaixar. Ela tem que rastejar praticamente. E ela fez tudo isso. Ela se esforçou, ela se apertou no meio da multidão, né? Porque existia uma multidão, diz a Bíblia. E ela foi até lá, no objetivo dela, e ela tocou na orla do vestido de Jesus. E na hora que ela tocou, eu tenho certeza que ela pensou o seguinte: meu objetivo foi alcançado. Uma coisa importante a gente falar nessa tarde já. Ninguém ajudou essa mulher. Isso aqui é fato. Amém, queridos? Ninguém ajudou essa mulher. Ninguém falou assim, vamos abrir caminho para ela passar. Ninguém chegou para Jesus e falou assim, Jesus, tem uma mulher aqui, ó, faz alguma coisa para ela. Não. Ela foi sozinha. Por ela mesma. Na força dela. Na convicção que ela tinha. Quando eu li esse texto, e há alguns anos atrás, e eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a entender que algumas coisas na minha vida, não adianta eu achar que eu vou ter apoio. Eu vou ter que fazer sozinho. Eu vou ter que me esforçar sozinho, eu vou ter que ralar. E ralar mesmo. E essa mulher, ela teve que ralar. Ela teve que se esforçar. E eu também consigo até imaginar essa mulher se apertando e as pessoas dizendo, ô, dá um tempo, vai pra lá. Ô, pede licença. Ô, sai daqui. E ela, pouco se importando com aquilo que as pessoas tentavam falar pra ela, ela foi se apertando. Por quê? Porque ela tinha um objetivo. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que se fazer, eu já aprendi isso, a gente tem que se fazer de cego e de surdo. Cego no sentido focado no meu objetivo. E surdo, por quê? Porque eu vou ouvir pessoas dizendo para, eu vou ouvir pessoas dizendo não adianta, eu vou ouvir pessoas dizendo um monte de coisas para mim, mas eu tenho que me fazer de surdo, cego e surdo. Eu, quando comecei a pastorear a igreja que eu sou pastor hoje, eu comecei a pastorear esta igreja no ano de 2003. Faz quase 20 anos que eu estou pastoreando lá. Vai fazer 19 anos que eu estou pastoreando essa igreja. Sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha 20 anos quando eu comecei a pastorear aquela igreja. E eu comecei a fazer um trabalho ali de formiguinha, né? Comecei do zero, formiguinha. E eu comecei a fazer um trabalho e eu chegava para as pessoas assim, eu falava assim, ó, vai chegar um dia que a gente ainda vai entregar comida nas ruas. Que a gente vai ter uma Kombi para entregar comida nas ruas. E as pessoas riam. E aquilo me incomodava. Mas por que tá rindo de mim? Por que tá desacreditando de mim? Só que eu comecei a entender que eu caminho com as minhas pernas. E que ninguém precisa acreditar no que eu acredito. Amém? E eu comecei a trabalhar. Focado. Obstinado. Cego aqui, ó. Nós vamos chegar nesse objetivo. E nós alcançamos esse objetivo. Eu lembro na época que a gente comprou uma Kombi, meses depois nós compramos uma segunda Kombi. Em um ano a gente comprou 3 carros para fazer esse trabalho. 3 carros. Por quê? Cresceu. Daí nós compramos o prédio, compramos essa chácara aqui,
Compramos um outro prédio da igreja. Hoje a igreja são 2 prédios juntos, né? Mas as pessoas não acreditavam. As pessoas não davam, nem todo mundo acreditava. E é isso que vocês precisam guardar no coração de vocês. Para a vida isso daí, não é para agora. É para a vida. Porque vocês vão sair daqui e vocês vão retomar a vida de vocês. Vocês vão trabalhar, vocês vão produzir. Vocês vão sair daqui, alguns vão estudar, outros vão caminhar para um outro lado. A vida de vocês, ela não vai se resumir nesse período que vocês estão aqui. Isso aqui é só uma preparação. Isso aqui é só um momento que Deus está trabalhando, lapidando vocês, depois Deus solta e vocês vão retomar a vida de vocês. Mas as pessoas não vão acreditar em muitos momentos. E você vai ter que ralar. Você vai ter que se esforçar, fazer de cego e fazer de surdo. Por que surdo? Porque as pessoas falam. E as pessoas chegavam para esta mulher e diziam, você não vai chegar lá. Ou, para que tudo isso? Isso é um esforço desnecessário. Você já está doente. Fica aí, pronto. E se ela ficasse, ela morreria. Se vocês ficassem do jeito que vocês estavam, vocês morreriam. Mais cedo ou mais tarde ia morrer. Porque não estava caminhando para viver, estava caminhando para morrer. Mas vocês disseram, eu quero ajuda. Preciso de ajuda. E alguém disse, não precisa, você consegue, ou você não vai conseguir, não acreditou, mas vocês conseguiram, vocês estão aqui, né? Vocês já estão aí estão ralando já. E ninguém está vendo. Nem eu estou vendo. E olha que eu venho aqui toda semana. Nem eu estou vendo o quanto vocês ralam para estar aqui dentro. Porque não é fácil, né? Estar longe de tudo, de todos, né? Não é fácil. Tem que ter muita força de vontade. Eu admiro, porque vocês estão ralando. Mas essa mulher, quando tocou, e ela sentiu a cura no corpo dela, o que ela disse na mente? Valeu a pena todo esforço. Verdade. Amém? Hoje existem muitas coisas que eu falo assim, poxa vida, como valeu a pena eu não ter desistido, né? E isso só vai dizer quem chega lá do outro lado e toca em Jesus. Amém? Quando ela tocou em Jesus, Jesus parou e falou, quem me tocou? Deus, os discípulos disseram, Senhor, tá todo mundo aqui te tocando, te apertando. E o que Jesus falou? Alguém me tocou diferente. Ela falou, fui eu, Senhor, eu que te toquei. E Jesus falou assim, filha. Jesus chamou ela de filha. Versículo 22. Filha, tenha bom ânimo. Fica chateada não, filha. Fica desanimada não. A tua fé te salvou. Jesus chamou ela de filha. Hoje nós somos filhos de Deus. Né? Hoje vocês são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus porque o Senhor morreu na cruz pelas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Amém? A tua fé. Foi a fé de ninguém não. Foi a tua fé que te salvou. Então nós seremos abençoados e você será abençoado. Não é pela minha fé, da missionária, dele ou dele. É pela tua fé. Por aquilo que você está acreditando que Deus fará na tua vida. Amém, queridos? É essa palavra que Deus colocou no meu coração e que hoje nós possamos aprender com essa mulher. Tampar o ouvido, às vezes, tampar os olhos e permanecer, principalmente, focado naquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe. Vamos glorificar e aplaudir o Senhor nessa manhã.